E aí, galerinha que assiste meu canal, olha o blogueirinho de volta. Tô ficando muito famosinho, já tenho 3 seguidores. Ah, moleque! E aí, rapaziada, tranquilidade? Não esquecem, ó, como diz os blogueiros, dá um like aí. O YouTube vai me contratar, vou fazer muito dinheiro, vou ficar rico. Tô fazendo um vídeo com essa minha cara linda aqui. Ô, glória! Tudo bem? Estudando? Aproveitando o momento para estudar? Nós não estamos de férias, nós estamos estudando. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos tratar do cumprimento de sentença, disposições gerais. Onde que estão as disposições gerais do cumprimento de sentença, professor? Disposições gerais está lá a partir do 520. Tem um monte de coisa aqui que a gente vai falar hoje, bem legal, tá? Mas as disposições gerais, 513 ao 519. 513 ao 519. Eu tenho aí, embora fale cumprimento de sentença, não é apenas então somente as sentenças que são objeto do procedimento que a gente vai falar hoje só das disposições gerais. Isso serve para decisão interlocutória, acórdão, decisão monocrática que tenha conteúdo condenatório e não estejam sendo objeto de recurso com efeito suspensivo, tá? Decisão interlocutória, se eu tiver ainda uma sentença, se eu tiver um acórdão, ou se eu tiver uma decisão monocrática, que é passível de recurso e que tem efeito suspensivo, a gente não fala ainda disso aqui não. A gente vai falar depois. Mas não tendo essa suspensão dos seus efeitos, nós podemos dar início a esse incidente chamado de cumprimento de sentença. Que embora seja sentença, nós vamos olhar sobre aspectos genéricos, tá? E hoje nós vamos tratar das disposições gerais lá do 513, conforme a gente comentou, e seguintes, conforme a gente comentou no início. Vamos lá. Primeira coisa. Espécies de cumprimento de sentença. São duas as espécies. Eu tenho o cumprimento de sentença provisório e o cumprimento de sentença definitivo. Cumprimento de sentença provisório. Quando a decisão judicial objeto deste cumprimento, quando a decisão judicial objeto desse incidente processual ainda estiver sendo atacada por meio de recurso recebida apenas e tão somente no efeito devolutivo. Então, o cumprimento provisório de sentença cabe nos casos em que a decisão judicial esteja sendo atacada por recurso recebido apenas e tão somente no efeito devolutivo. Eu não tenho efeito suspensivo. Então, eu posso ter o cumprimento definitivo da sentença. E o cumprimento provisório da sentença, perdão. E o cumprimento definitivo da sentença, quando essa decisão não tem recurso mais, ou em havendo recurso, ele já foram todos analisados. Então, nós vamos dar início a essa decisão que tem um cunho condenatório. Então, as espécies, cumprimento provisório e cumprimento definitivo. Fechou? Cumprimento provisório. Aonde que está o cumprimento provisório da sentença? Artigo 520. Se não podemos deixar de esquecer, o artigo 515, que trata do rol dos títulos executivos judiciais. O que são os títulos executivos judiciais? São aqueles descritos no artigo 515, rol taxativo, números, clausos. Saúde. Então, artigo 515, nós temos o rol dos títulos executivos judiciais. Cumprimento de sentença provisória, artigo 520. O artigo 520, ele tem 4 incisos. Abre o seu código e vamos ler juntos o artigo 520. Diz ele: o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Então, o regime, eu tenho uma especialização, que o artigo 520 traz, mas o procedimento é idêntico ao do cumprimento definitivo, tá? Artigo 520, inciso 1. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga,
Se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Vou falar tudo de uma vez que fica mais fácil. Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença ou objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. 3. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. 4. O levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e arbitrada prestada nos próprios autos. Um resumo do artigo 500, dos incisos do artigo 520. O resumo dos incisos do 520 é o seguinte: a responsabilidade objetiva por todo e qualquer dano que o cumprimento provisório da ordem judicial causar ao executado, na hipótese dessa decisão judicial ser cassada, ser reformada pela instância superior, todo dano, todo prejuízo será arcado, será custeado pelo exequente, independentemente da demonstração de dolo ou culpa. Ou seja, responsabilidade objetiva. Eu tenho uma sentença que condena o exequente a me pagar R$1.000. Essa sentença é objeto de recurso e o recurso foi recebido apenas e tão somente no efeito devolutivo. Só no devolutivo. Eu já começo a cumprir essa sentença, mando o devedor pagar. Se lá na frente, essa sentença for cassada e aí o devedor não precisa mais me pagar, e eu causei algum prejuízo ao devedor, ao exequente, eu tenho que pagar esse prejuízo que eu causei. E esse prejuízo será pago nos próprios autos do meu cumprimento de sentença, tá? Então, basicamente, o 520 diz isso, que todo prejuízo que eu causar, eu vou ter que restituir ao executado. Eu vou ter que restituir ao executado nos próprios autos. O que nos interessa é o inciso 4, que trata do levantamento de valores ou alienação de bens pertencentes ao executado. O inciso 4 diz que isso pode acontecer desde que seja prestada a caução idônea fixada pelo juiz. Tá? Eu presto caução para que, se eventualmente acontecer da revogação daquela decisão que eu estou cumprindo, eu tenha já a possibilidade de restituir os danos ao executado. Daqui a pouco eu vou trazer de novo essa informação para vocês, tá? Vamos lá. O cumprimento de sentença se dá por meio de requerimento do credor, princípio da inércia da jurisdição. Então, eu quero dar início ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, o credor deve requerer, princípio da inércia da jurisdição. Não cabe ao Estado dar início a isso. O start tem que vir por parte do credor, tá? Intimação do devedor. O devedor, ele será intimado de uma de 4 formas. Uma de 4 formas. Vamos lá? Primeiro, ele será intimado pelo diário oficial. Regra geral. O devedor será intimado pelo diário oficial. Quando ele será intimado pelo diário oficial? Ele será intimado pelo diário oficial quando ele tiver advogado constituído no processo de conhecimento. Tá? Naquela primeira fase, no processo de conhecimento. Em ele tendo advogado constituído e ainda com poderes, o devedor será intimado na pessoa do seu advogado pelo diário oficial. Regra geral. Ok? São 3 exceções a essa regra geral. Regra geral, pelo diário oficial, tendo o devedor advogado constituído e ainda gozando dos poderes que lhe foram conferidos pelo diário oficial. Primeira exceção a essa regra, ele será intimado por AR, intimação
epistolar, intimação por carta com aviso de recebimento. Em que situações que ele será citado por AR? Primeira situação, quando ele tiver sido defendido no processo de conhecimento pela Defensoria Pública ou por advogado dativo. Quando se fala Defensoria Pública, você também vai incorporar aí, vai incluir aí também aquelas situações, como acontece aqui no estado de São Paulo, do convênio da OAB com a Defensoria, em que advogados particulares atuam em favor dos necessitados. Aí nessa hipótese também o devedor será intimado por AR. Então, quando o devedor tiver sido defendido lá no processo de conhecimento pela Defensoria Pública. Segunda hipótese, quando ele não tiver advogado. Quando ele não tiver advogado constituído nos autos, ele também será intimado por AR, tá? Carta com aviso de recebimento. E uma terceira situação que autoriza a intimação por AR, quando entre o trânsito em julgado da decisão judicial objeto do cumprimento de sentença e o início do cumprimento de sentença, transcorrer o período de 1 ano. Entendeu? Transitou o julgado 7 de maio de 2019. Eu vou dar início ao cumprimento de sentença. 8 de maio de 2020, transcorreu mais de um ano, o devedor será intimado por AR, independentemente dele ter advogado constituído nos autos. Essa é uma determinação legal, tá? Então, o advogado poderá falar assim, olha, intima ele porque passou de 1 ano, é assim que prescreve o código. Entre o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, decorrido 1 ano, a intimação do devedor será por AR, tá? A segunda exceção, a citação pelo Diário Oficial. Se ele for citado por edital no processo de conhecimento, ele vai ser citado por edital no processo, no cumprimento de sentença, se ele foi revel. Se ele citado por edital lá foi revel, ele aqui será intimado também por edital. Tudo bem? E por último, se ele for órgão público, ele vai ser citado por meio eletrônico, por e-mail. Artigo 246. Tá bom? Então vamos lá? Intimação do devedor. Regra, Diário Oficial na pessoa do seu advogado, se tiver advogado constituído e ainda com poderes, aquele advogado que funcionou na fase de conhecimento. Regra geral, Diário Oficial. Exceção à regra. Por AR. Quando que cabe AR? Citação por carta com aviso de recebimento. Quando cabe? 1. Quando defendido pela Defensoria, na fase de conhecimento. Defensoria, advogado dativo ou advogado conveniado pela Defensoria. Defendido pela Defensoria. A segunda situação de AR, quando ele não tiver advogado constituído, citado pessoalmente, mas ele não tem advogado no processo, ou aquele advogado não tem mais poderes, renunciou e etc. Ele não tem mais advogado constituído na fase de conhecimento. E a terceira hipótese, se entre o trânsito julgado e o início do cumprimento de sentença tiver passado 1 ano. São 3 as situações que me autorizam a intimação por AR, tá? Segunda exceção, aquela intimação pelo Diário Oficial, por edital, se na fase de conhecimento ele foi citado por edital e foi revel. Então aqui ele vai ser intimado de novo por edital. E a terceira, órgão público, artigo 246, vai ser citada, a intimação dele dar-se-á por meio eletrônico. Tá bom? Então, início do cumprimento de sentença, princípio da inércia da jurisdição, o credor deve requerer. Requerido, vamos intimar o devedor. Intimação do devedor. Regra, Diário Oficial. Exceção, AR, edital e meio eletrônico. Tá? Os títulos nós já falamos, artigo 515, e os recursos cabíveis, nós vamos ter duas situações. Toda e qualquer decisão interlocutória,
poderá ser objeto de agravo. Artigo 1015, parágrafo único. Veja, difere da fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, eu tenho o rol do 1015 que diz quando cabe o agravo de instrumento. Aqui não. Qualquer decisão interlocutória, cabe o agravo de instrumento. Se a decisão judicial puser fim ao incidente de cumprimento de sentença, o que caberá então é a apelação, artigo 1009. Tá? Decisão interlocutória, toda e qualquer decisão interlocutória, nós temos o agravo de instrumento. Se a decisão puser fim ao incidente, é uma sentença, em sentença sendo, o que cabe aí é a apelação. Beleza, pessoal? Falamos hoje sobre as disposições gerais, o que mais interessa para a gente, para depois nós continuarmos no nosso bate-papo. Tranquilo? O que eu vou pedir para vocês, me ajuda aí, como vocês estão percebendo, é a primeira vez, eu nunca tinha feito essas coisas, às vezes dá aquela engasgadinha, a gente se perde, mas a ideia é passar o conhecimento e que a gente não perca aquela emoção que a gente tem em sala de aula. Então, põe um comentário aí, comenta aí, ajuda aí, tá? Dá seu like, lógico, o YouTube gostar bastante de mim, quem sabe me contratar, eu virar um blogueiro, um Whindersson Nunes, aí daqui a pouco eu estou fazendo dinheiro. Né? E da mesma forma, você dá o seu comentário para ajudar. Né? Tudo que você puder ajudar vai ser favorável para que as próximas aulas elas se desempenhem de uma forma melhor para vocês até que a gente volte às salas. Fechou? Aquele abraço, bom estudo e saúde. Salve o tricolor paulista. Aquele abraço.